E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é muito bem-vindo a esse canal. O que? Ainda você não é inscrito? Se inscreva logo! Hoje é um tema muito pedido, eu vou ter que fazer em partes, para me explicar parte por parte. Então, esse primeiro é: qual é a verdadeira face dos bodes? Anjos ou demônios? Vamos lá. Confessar pecados ao bode? Confessando pecados ao diabo? Porque o bode faz expiação por nós. Quem é na verdade Bafomé? A maçonaria serve ao diabo? Bafomé? Quem tornou impuro o que o Senhor purificou? Não são lindos eles? Bodes, anjos ou demônios? É um assunto muito complicado, né? Vamos fazer a abertura e já voltamos. Fique aí, não sai daí não. E aí, pessoal, voltamos, né? Vamos falar agora desse assunto complicado. Tem muita gente que já mandou várias perguntas, conversa comigo, debate. Tem hora que eu perco a paciência com uns. Normal, perder a paciência com alguém, né? Mas lá no fundo eu falei, ó, gente, deixa eu ter um tempo. Eu vou falar só sobre os bodes. Depois eu falo sobre a maçonaria. Depois eu falo sobre outra coisa. Eu quero a tua pergunta, Delmo. Tem a maçonaria aí que adora os bodes, sai montando nos bodes pretos que sai voando por aí. Gente, menos, né? Vamos botar os nossos pés aqui no chão e conversar como adultos. E primeiramente vamos discutir esses assuntos. Os bodes são anjos ou demônios? Ah, o bode é uma figura maligna. Tem que ter um pouco de cuidado com isso, gente. Que loucura é essa? Então, uma pessoa falou comigo assim, Adelmo, os bodes para mim são animais terríveis, violentos. A Bíblia condena os bodes. Eu tenho até medo de ver bode, porque os bodes são feios e tal. Eu falei, o quê? What? Eu dei igual o Enzo. What? O que tá falando? Você pirou? Aí eu falei, cadê a imagem dos bodes que são feios? Me mostra aí. Eu falei, tá falando de bode ou você não sabe o que é bode? Aí ela me mostrou essa imagem aqui, ó. Um bode customizado com olho vermelho, cara de caveira. Essa foi a primeira imagem. A outra imagem que ela me mostrou, a imagem de Bafomé, né? De Eliphas Levi. Aí eu peguei e falei pra ela assim, falei, ô minha querida, peraí, você tá dizendo que os bodes são desse jeito? Os bodes não são desse jeito, você tá mostrando aí não. Você está me mostrando os bodes ou você está me mostrando representações místicas feitas em cima do bode? Não é possível. Você tem quantos anos? Já quase 50 anos, você não sabe o que é um bode? Você mora na região que tem bode? Eu falei para ela, ó. Pelo contrário, os bodes são lindos. São animais lindíssimos. Aqui o bode verdadeiro, é isso aqui, um bode. Que coisa bonitinha.
ela até argumentou, porque eu gosto mais da ovelha, que a ovelha é peludinha, o bode não é peludinho, fofinho. Eu falei, é sim. É que você não sabe. O tanto a ovelha como o bode tira o pelo, rapa direitinho, quando tá muito calor. Que conversa, né? Aí mostrou outra imagem pra ela aqui de outro bode. Falei, olha que coisa lindinha. Os bodezinhos brancos. Olha que fofinho. Aí cheguei de novo, mostrei pra ela. Ah, mas é porque aí é um bode branco. Mas um bode preto é feio. Eu falei, meu Deus do céu. Vou mostrar um rebanho de bode agora pra você. Vai ser uma bodaria. Aí mostrei aqui, ó. Coisa linda. Tem até bode caramelo. Bonito esses bodes caramelizados aí, né? Parecendo um flan. Todos bonitinhos, os pretos, os caramelos. Olha que coisa bonita. Sem falar que a carne de bode é bem gostosa, né? Aí eu mostrei para essas imagens, eu falei bem assim, olha, vamos conversar. O que está acontecendo com você é a ignorância religiosa e lá no fundo você vai se desfazer de uma própria teologia até cristã. Cuidado com o que você está falando. Ah, mas o bode da maçonaria. Então vamos lá por partes, né? Porque aí para lidar com as pessoas é difícil. Então vamos lá. Os bodes são anjos ou são demônios? Então bora aqui falar sobre esses bodes. Eu coloquei logo aqui no início. Quem tornou impuro o que o Senhor purificou? Não são lindos eles? Bodes, anjos ou demônios? O que é que eu estou questionando aí? Eu falei para ela, falei, ó, vamos sentar e falar um pouquinho sobre os bodes. Depois a gente vai falar sobre as religiões. Bodes são animais, né? Daquela mesma família, das ovelhas, de tudo. A Bíblia não fala do joio e do trigo porque tem uma proximidade da mesma família ali, aquelas, aquelas plantas, né? Você pode confundir uma coisa com a outra. A mesma coisa é o bode, as ovelhas, né? Ela é de um grupo é, animal próximo e da mesma região. A Bíblia fala muito de bode e ovelha, tanto no lado positivo como negativo. Todos dois. Eles usam porque é o animal do local quente, né? Quem mora aqui na região norte, nordeste, e tudo, no lugar quente do Brasil tem muito bode, né? E por aí vai. A gente não está em Israel, mas tem muito bode. Então, essa que é a questão. Eu falei, cuidado, você está vendo representações artísticas satânicas sobre um animal que não é verdade. Então, vamos lá. Como assim? Confessar pecados ao bode? Para quem não sabe, o desavisados, na Bíblia hebraica, ou vulgarmente conhecida como Velho Testamento para nós, que somos evangélicos, e para os católicos também, na Bíblia hebraica ou no Velho Testamento, há uma orientação do dia do Yom Kippur. O que é o dia do Yom Kippur? É o que a gente chama de dia da expiação, né? Na hora que traduz. É o dia da expiação. Mas o nome Yom Kippur, na verdade, é o dia da cobertura. Já começa daí o problema. A tradução diz que é uma expiação, mas na verdade não é expiação, é cobertura. Que o próprio nome Kippur é cobertura. Inclusive tem o kippah, que é aquele chapeuzinho que bota na cabeça, né? Você vê que a gente tem que pegar as raízes das coisas. Então, é o dia da cobertura. O que quer dizer dia da cobertura? Isso quer dizer que alguém pecou e outra pessoa vai ter que cobrir o pecado da outra. Não é perdoar. Deus não perdoou Adão e Eva. Deus prorrogou o dia de vida dele lá no Jardim do Éden. Aquela simbologia que é para instalar o culto de Jerusalém do templo,
essa narrativa, essa tradição, ela remonta a isso. O Adão e Eva merecia bater as botas, porque desobedeceu. Mas Deus, tendo misericórdia dele, cobriu o pecado dele. Cobriu de duas formas. Essa questão de Kippur, de cobrir, é o seguinte. Você vai prestar atenção lá, você vê que Deus pega o animal, mata e sacrifica. Então, quando sacrifica, o animal substitui o lugar que era para ser de Adão e Eva. Então, enquanto estiver fazendo o sacrifício, Adão e Eva não vai morrer. Até o dia que Deus falar, não quero seu sacrifício e você vai morrer. Quando a pessoa morre é porque Deus não aceitou o sacrifício. Ali na narrativa bíblica. E para você ter uma ideia que eu gosto dessa tradição judaica, que é muito legal, muito massa. Você vê que além de estar na cara que é cobrir, que não é perdoar, eles cobrem Adão e Eva com a pele do animal. O próprio texto já diz. É lindo demais. Esse texto é o máximo, é um barato. Ah, Deus, não sei. Burro. Aprenda a ler. Mas é muito legal, né, esse texto. O texto de Gênesis ali é lindo demais, é muito bom. Eu gosto muito. Né? Já falei, ninguém me financia. Se eu pudesse, eu estava simplesmente é, fazendo ali meus estudos, lendo ali tudo direitinho e fazendo minhas anotações, que é o máximo esses textos da Bíblia. Então, o dia de Yom Kippur é o dia da cobertura. É o dia da prorrogação da vida. Então, segundo a narrativa bíblica, essa prorrogação é feita de duas formas. Primeiro, o sacrifício diário, né? E a purificação do templo e os sacerdotes pedindo a prorrogação durante um ano. Então, deveria sacrificar todos os dias, porque senão todo dia o ser humano está tendente a morrer. Adão e Eva poderiam morrer todos os dias. Porém, nessa teologia, né, nessa filosofia, Ademo, é teologia, sim. A filosofia grega é teologia também. Vem pra cá com essa história pra cá, não. O povo é uma idolatria com a grega. Todas as mitologias e todas as coisas sagradas são bonitas. Não é só da Grécia, não. Não é pra lá com essas histórias chatas. Então, o que que acontece? É o dia da cobertura. Então, nessa filosofia, digamos assim, nessa teologia do templo, estabeleceu-se que você tem um ano de vida, se for o sacerdote que faça. Se for você, deveria ser diário. Mas se for o templo de Jerusalém, o sacerdote, ele irá fazer essa cobertura para você. E essa cobertura não é feita com ovelha, não é feita com nada disso. Essa cobertura são camadas e camadas de informações. Desde que você pega o cordeirinho, mata e tal, mas os pecados só são ouvidos e perdoados pelo bode. Viu? Agora vamos falar disso. Então, o sacrifício do dia do Yom Kippur, você ganha imunidade anual. Pronto. Agora vem cá. Confessar pecados ao bode? Sim. Segundo o livro de Levítico, você irá confessar ali o bode os pecados, irá transferir o pecado de todo mundo para o bode, para fazer expiação. Existe uma tradição, eu não sei se é maçônica ou é judaica, deve ser judaica, que se você quer confessar alguma coisa a alguém, confesse ao bode. Porque ele não vai dizer para ninguém, ele vai morrer sem falar nada para ninguém. Você pegou a informação que eu estou trazendo para você, que está no texto bíblico? O sacerdote confessava os pecados do povo para o bode e mandava ele para Azazel. Então só quem iria saber desses pecados era Azazel e esse bode ia morrer. Entendeu?
É uma didática muito interessante. A Igreja Católica substituiu esse confessionário do bode pelo padre. Parece uma coisa errada que eu estou falando, mas não estou falando errado, não, estou falando certo. Porque você vai no confessionário e fala com o padre, e não com o animal. E o padre vai lhe perdoar lá os seus pecados. Você tá tendo noção do que eu estou falando? Da onde vem as tradições cristãs de confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para lhe purificar? Novo Testamento? Vamos mais para frente. Segunda, confessar pecados ao diabo. Como confessava seu pecado ao bode e essas pessoas chatas do século XXI, do século XIX ou da Idade Média, inventou essa história que o bode é satânico. O bode é um animal que Deus criou, um animal bonito e é um animal que Deus criou. A cobra é feia, a cobra é peçonhenta, o povo não fala mal da cobra, diz que é bonita. Por que o bode é feio e é coisa? Ah, Delmo, mas é porque o bode parece o diabo e a cobra não é também? A serpente não é relacionada ao inimigo também? Ah, faça-me um favor. Que leitura da Bíblia avessa é essa? Eu fico chateado com essa leitura bíblica. Vocês não sabem ler Bíblia nenhuma, coisa chata. Então, confessar pecado ao diabo? Não, não confessa pecado ao diabo. Confessa o pecado na ritualística do Yom Kippur. Lembrando que dentro do cristianismo há uma confusão da festa. Há sim, uma confusão da festa. O dia da Páscoa cristã é um híbrido. É o dia de Pêssah, que é Páscoa judaica, com o dia do Yom Kippur, porque o dia do sacrifício para perdão de pecado não é na Páscoa, é no Yom Kippur. O dia que o cordeiro morre para salvar, para limpar os pecados é Yom Kippur. No dia que o cordeiro tá ali para repelir o anjo da morte é o dia de Páscoa. Tá vendo que uma coisa não é a outra? Agora, no Novo Testamento fez uma ligação das duas festas. Então, fez uma fusão de Yom Kippur com Pêssah e transferiu todos os dois para o dia de Pêssah, e sendo que é um dia de Pêssah mais para frente do dia da Pêssah judaica. Captou a informação? Fazer igual o povo. Você pegou essa visão aí? Então bora lá. Por que o bode faz expiação por nós? A pergunta de 1 milhão, todo mundo quer saber. Adão, vem cá aí, por que é o bode que faz expiação? Por que não é a ovelhinha? Por que não é o cordeirinho? É porque é o bode, acabou. Porque Deus escolheu o bode. Sabe por que o bode faz expiação? Vou dizer por quê. Chegue mais perto. Chegue mais, chegue mais, chegue mais. Sabe por quê o bode faz expiação? Porque você está lendo a Bíblia e não prestou atenção que o concílio do Sanedrim, já falei, que é os concílios dos sábios judeus que veio da Babilônia, eles reescreveram todas as tradições que já existiam. Esse culto, esse ritual místico de transferência de pecados não é dos judeus. Acorda? Isso é muito antigo. Isso é antigo que não tem como datar. Isso aí é coisas pré-históricas, de inícios de humanidade. O Templo de Jerusalém, sabendo da função que isso sempre teve nas comunidades, nas tribos israelitas, quanto eles eram grupos tribais, eles já praticavam isso, eles readaptaram e trouxeram com outro significado para o Templo de Jerusalém. Eles estão errados? Não, estão certos. Adorei. Parabéns. Muito bom isso. É? A gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, né? Vocês leem, mas... Agora, se a gente voltar... Já que eu falei isso, se a gente voltar lá, confessar pecados ao diabo, vamos supor, para quem diz que o bode é o diabo, é
é a mesmo crente, ou católico, ou sei lá o quê, que diz que Jesus é os dois bodes. Ah, Jesus é o bode quando é sacrificado para purificar o templo. E Jesus é o bode também quando leva para longe da gente os nossos pecados e nos purifica, nos perdoando. Espera ainda. Então Jesus é o diabo? Acorda. Que Bíblia é essa que você está lendo, hein? Rapaz. Já é pano na veia mesmo, porque, ó. Acorda. Ou o bode é o símbolo do diabo, ou o bode é símbolo de Jesus. Não pode ser dos dois. Aí nessa hora, a galerinha, que aí sim, eu sou evangélico, mas o evangélico é mestre para isso. Vai dizer, não, Adelmo, Jesus era aquele bode que levou expiatório, que expiou nossos pecados, levou todas as flechadas, as nossas chagas, depois que o Correio, né, como é que chama, meu Deus? O sacerdote confessou. Aí quer dizer, quando é para ser conveniente para vocês, esses bodes é Cristo, é um anjo. Quando não é conveniente, esses bodes é do Satanás, por causa da maçonaria. Ah, com tanta paciência. Aprenda a ler tradição da Bíblia. Eu falo direto, você não precisa saber nada judaico, você não precisa nem da tradição original. Você precisa, na verdade, por mais que esteja deturpada as tradições. No Brasil é uma merda. Eu ia falar uma porra ruim, mas já falei. Tá deturpado sim. Mas mesmo assim você lê, você entende. Você senta ali meia horinha, ó. Como eu sempre faço, eu vou ler 3 versículos, passo 10 dias. Aí eu falo, que é isso mesmo? Aí eu vou anotando. Olha, acorda pra vida. Quem vai tornar imundo o que Deus limpou? Eu vou usar o mesmo argumento de Paulo e da turma aí. Ai, ai. Aí fica fácil. Então, aqui, ó, no ritual, na Bíblia, ela acontece dessa maneira. Ó. Vamos aqui, ó, botar mais slide legal aqui para vocês aí, ó. Levítico 16, 21. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, porque o outro já foi morto, e confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, as transgressões e os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto. Ele vai enviar para Azazel. Tem uns chatinhos que dizem que o nome do bode é Azazel porque Aze é bode, não é nada. Você lendo a Bíblia sabe que o bode não se chama Azazel. Você vai querer transformar o nome Azazel em expiatório para dizer que o bode é emissário, é o bode que vai. É mentira. Azazel, sim, é uma figura representativa de uma tradição hiperantiga dos judeus, dos cananeus e antes deles próprios. Essas tradições que estão renarradas na Bíblia é muito antiga, gente. No século XVIII a.C., na época de Abraão. Gente, isso é antigo. Ninguém sabe de onde vem isso. Ninguém sabe, não. A pessoa sabe que foi remontado, sabe que foi recompilado, sabe que foi ressignificado. Mas de onde vem essas tradições todas do Oriente Médio? Isso é muito antigo. Ninguém sabe de onde vem isso. Azazel é uma tradição bíblica, né? Que existe um ser no deserto que recebe o pecado do povo. E acabou. É assim mesmo que funciona. Aí eu não gosto disso, Adelmo. Se vire nos 30. Vai ter um bocado de teólogo mentirosinho criando aqui um monte de coisa. Aí na hora que for conveniente, ele vai dizer, não, mas isso aqui é Jesus. Não, mas aqui, Azazel é o bode emissário que foi
Para levar o povo a cair no espinhadeiro. Ah, não, mas aqui é Satanás. Rapaz, olha pro pé de vocês, viu? É por isso que neguinho entra e sai da igreja. Nunca fica firme. Porque ele não lê a Bíblia. Aprenda. A tradição da sua igreja, a tradição da sua igreja. O dogma da sua igreja, o dogma da sua igreja. Agora, essas tradições orais, que não é dos judeus, nunca foi, não é do cristianismo, é muito antigo, sim, foram ressignificados. O que Deus quer dizer com isso é complexo, a gente precisa entender o que Deus quer dizer. Eu acredito que é instruções divinas, sim. Mas não é que porque os judeus é super santo, saiadinho que caiu do céu. Não é por causa disso, não. Porque é o escolhido. Não é por causa disso também, não. É simplesmente porque culturas e culturas pré-históricas fizeram isso porque eles tiveram a percepção da divindade dessa maneira. E é assim que funciona. E durma com essa zoada. Vamos lá, vamos lá. Então você viu na Bíblia, Levítico, que Arão vai fazer isso. Vai pôr a mão. Como é que isso aí é o diabo? Agora vem a figura enigmática, né? Que é aquela questão do Bafomé, né? Então vamos ler aqui o nosso slide. Aqui, mais uma. Quem é, na verdade, Bafomé? Para quem não sabe quem é Bafomé, é uma representação iconográfica lá, né, de um ídolo, né? Já até falei que foi feito por Elifa Levi. Essa figura que o povo tem medo. Ai, meu Deus, não vou dormir. Porque eu vi um bode com asa, não sei o que lá. Primeiro, você nem viu o que é que tem na imagem. Você deveria prestar atenção no que tem na imagem antes de ficar com viadagem. Há muito tempo existe corrente ocultistas, místicas e gnósticas. Há muitos símbolos dentro do próprio cristianismo. Tu não sabe, o problema é seu. A Bíblia já falou sobre animais diabólicos transportando para corujas, para hienas, para os sátiros, para os abutres, para os corvos. Você não vê porque você pega o versículo que você quer. Paciência. Dizem por aí, reza a lenda, que infelizmente os evangélicos, eu tenho que ouvir isso direto e é verdade, que os evangélicos comem muito para ver o caco, com falta de educação, glutonaria, que é verdade. Não bebe não, mas acaba na comida, que é uma coisa do capeta. E a reza a lenda também que os evangélicos são legais porque canta bem, tem muita música boa, porém eles gostam de pegar os versículos só o que agrada. Verdade também. Então vamos pôr. O Bafomé, essa figura aqui desse animal, que é um bode, que foi feito por esse homem barbudo aí, Elifa Levi. Ele não é um bode comum. Ele é um ídolo pagão, um ser híbrido, que nele vai ter pagão para os judeus, né? Para outro não vai ser pagão. Que tem a cabeça e os pés, ou os cascos, sei lá, de bode. O corpo é de homem e tem seios de mulher. E ali onde tem tipo duas serpentes, ali depois da calça, é o pênis, né? Do bicho que tá como aquele símbolo da saúde, o caduceu, sei lá como é que chama. E tem as asas ali também, representando os elementos. Todo mundo sabe que é os elementos da natureza. É uma coisa alquimista isso aí. E em cima tem uma tocha de fogo. E atrás tem um pentagrama aí representando os elementos. Por quê? Porque na antiguidade se cultuavam os cinco elementos, quatro elementos e mais um: água, terra, fogo, os elementos da natureza. Para os judeus também Elohim era a natureza, por isso que tudo é Elohim que faz. Entendeu? Entendeste? Não foi a maçonaria que fez, foi ali para Levi que ele era ocultista.
essa imagem não está vindo de lá, da época de Adão, tinha essa imagem do Bafomé, não. E não era nesse nome. A turma diz que tem um bode de Mendes, que Mendes é uma cidade do Egito, porque é isso que o povo tem que entender. É a mesma coisa eu falar bem assim, Nossa Senhora de Fátima, não é uma santa que se chama Fátima. É Maria, que foi revelada alguma coisa na cidade que se chama Fátima. É como a da Guadalupe. O bode de Mendes é a mesma coisa. O bode de Mendes é da cidade de Mendes do Egito, que chama Tel alguma coisa agora, que eu esqueci. A nova cidade. Então, o Bafomé, na verdade, é uma remodelação do bode de Mendes, mas não é o bode de Mendes. Se você olhar o bode de Mendes, é uma coisa, o Bafomé é outra. Né? O Elifa Levi era alquimista. E outra coisa, é a da turma também que da ciência, que gosta da área da saúde, da medicina. Você acha que a medicina, você acha que essas ciências todas não são ocultistas, não? A medicina, o povo fala, eu só vou pela ciência. Eu sou divulgação científica. Vai te lascar pra lá. Essa maioria desse povo tudo aí era ocultista. A galera, os físicos eram. Sim. Pra que mais magia do que matemática? Não são palpáveis, são tudo abstrato. Os matemáticos, os físicos, os geométricos. É tudo teologia. Filosofia, teologia. Mas não, filosofia é só grego, o resto não é. Ah, vai pra palavra de roupa. Então, é essa a questão. Esse bode de Elifa, Levi, Bafomé, segundo a Inquisição, diz que os Cavaleiros Templários, que na verdade foi ramificação uma vez da Igreja Católica Apostólica de Roma, que católico não é só o romano, segundo eles adoravam esse ser híbrido, esse Bafomé, né, que era essa imagem do bode. Então o bode foi bem demonizado pela Igreja Católica por causa disso, né? A Igreja Católica teve uma rusguinha com eles e, segundo a narrativa, os maçons têm a ver com isso. Então vamos falar dos maçons aqui para a gente finalizar, né? Vamos para o último tópico. A maçonaria serve ao diabo, Bafomé? Ele não é um símbolo exclusivamente maçônico, né? Por mais que Elifa Levi teria ligações com ele, né? Aí tem essas imagens aqui da maçonaria. O bode preto, voador, o bode lá com o avental e o G lá, o compasso, tudo escuro. Gente, assim, eu posso falar sobre maçonaria, né? Mas não nesse vídeo. Sem muita presepada. Fala mesmo, né? Claro que a gente não é dono da verdade, mas a gente não é idiota. A gente percebe algumas coisas logo de longe. Só você ter dois neurônios dando contato com o circuito lá, já vê. A maçonaria serve ao diabo? Então, segundo a Igreja Católica, eles brigaram com a maçonaria. Inclusive, alguns evangélicos, as nossas denominações, inclusive a minha também, batista, a presbiteriana, já serviu muito dos préstimos da maçonaria, viu? Não adianta ninguém aqui vir chorar e bater a mão a dizer que não sabe. Você sabe. Mas isso para depois, eu vou falar isso depois. Então, o que acontece? A maçonaria dizem que é diabólica porque serve a esse diabólico que é o bode. Mas o bode não é diabo, o bode é o bode. O Bafomé é uma figura mística que é um híbrido. Ele foi montado, não existia aquela imagem. Ele pegou o bode de Mendes, outras coisas, e foi ali remontando e criou essa nova quimera aí, esse novo animal aí, uma nova besta, um novo ídolo, né? Na Bíblia teve vários ídolos. Dagon é um peixe e por aí vai. Isso aí é um terafim, um ídolo, depende aí o que eu posso chamar. Uma imagem representativa. Porém, ali tem vários símbolos, ali a imagem dos elementos, de tudo ali está envolvido. A maçonaria se lançou mão disso. Assim, a maçonaria, os antigos não gostam de ser chamado de bode, mas os novos adoram ser chamado de bode, né?
Por quê? Porque dizem por aí, que não é dizem, na Bíblia fala sobre isso, e tem os ditados judaicos e também antigos, diz que se você quer confessar algo a alguém, você confesse ao bode, porque o bode irá morrer com o seu pecado, com o que você confessou lá, ele vai levar e vai morrer. Já se você confessar para alguém, vai falar para o mundo todo, fala mesmo. A galera tem a língua, ó, língua do capeta. O próprio Tiago já disse que é um fogo que vem do inferno. A Bíblia fala sobre isso também, viu? Então o que acontece? Os novos, quando falam assim, você é um bode, eles gostam. Por quê? Porque há uma mística sobre. Eu acho que é mais mística do que coisa. Eles gostam de ter esse status. Quanto mais alguém falar que é místico, é satânico, sei lá, eles gostam que fica ali na descrição, eles gostam, né? Porém, esse bode aí, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que se você for da maçonaria, você está bem. Porque na maçonaria não é igual às igrejas evangélicas, que você fala: ô meu irmão, vou lhe confessar uma coisa aqui. Diante de Deus, você quer me ouvir? Para que Deus me perdoe? Aí você fala agora para o seu irmão. Com 10 minutos, a igreja toda está sabendo e o povo da rua. Nesse caso, a maçonaria segue mais os ritos bíblicos do Velho Testamento e do Novo do que as igrejas, que tem uma língua de serpente. Os irmãos precisam frear essas línguas, né? Se você tiver um problema, você confessa a ele, porque a Bíblia diz, confessando o pecado uns aos outros, né? E Deus é fiel e justo para perdoar. Mas não, as pessoas elas investem. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. O bode é o diabo? Não. O bode é esse animal lindo aqui. Que coisa lindinha aqui, ó. Esse bichinho aqui, bem mimoso aqui, é o bode. Olha, coisa linda. A carne desse bicho é gostosinha, não é impura. Inclusive, é tão pura que se faz os sacrifícios com ele dentro do santo do santo. Dentro do santo do santo, não vai os cordeirinhos. Não vai nada disso. Dentro do santo vai o bode. Vai a cabra. Olha, eu tô dando a deixa, vocês estão pegando o que eu tô dizendo. Vamos fazer um vídeo sobre maçonaria, sobre a relação dele com alguma das igrejas, sobre essa briga toda. Mas, xistamente, o bode não é impuro. O bode é de Deus. Olha que coisa linda. Bichinho lindo. Olha que coisinha linda. Olha que coisa mais lindinha. Esses caramelos são bonitinhos. Já pensou? Que coisinha mais gostosinha. E ela assadinha ou um ensopadozinho com verdura. Ai, que delícia. Que o bode não nos ouça. Então, vamos ficando por aqui. E até a próxima. Então, lê a Bíblia com mais segurança, né? Ah, Débora, eu vou dormir com medo, porque na minha mente os bodes é isso aqui, ó. Oh, meu Deus. Eu tenho medo que o bode é esse bicho feio. Que o bode é esse daqui. Não, o bode é esse daí. Ai, mentira, isso é uma customização. Eu posso usar uma vaca desse jeito que fica feia. Entendeu? Você durma bem. Você durma com essa imagem aqui, ó. Isso aqui é bode. Isso aqui é bode, isso aqui é bode. Coisa linda. Dando língua ainda quando acaba. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau. Não, ó, eu vou fazer o vídeo falando sobre a maçonaria, viu? E com seriedade, não aquelas besteiras. Então vamos ficando por aqui. Tchau, até a próxima.